Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e eu quis fazer esse vídeo aqui para tentar responder uma perguntinha que todo início de disciplina o pessoal faz e é uma perguntinha que ela, às vezes é até meio complicada de ficar respondendo, mas eu quis fazer um videozinho curto e bem superficial. Eu não vou adentrar em nenhum desses conceitos que eu vou trabalhar aqui nesse vídeo, mas só que é só para vocês terem uma ideia de falar assim, não, estudar física ou estudar ciência é um negócio interessante, tá certo? E qual que é essa pergunta? Essa pergunta é o seguinte: todo mundo que começa a fazer uma disciplina de física pergunta assim, para que eu estou fazendo isso? Todo mundo que entra assim fala assim, mas para que eu estou estudando física? Então, uma primeira resposta, que é muito pragmática, fica assim, porque sim, porque está na grade do curso, vai servir isso mais para frente, beleza. Porque sim, você tem que fazer isso aqui para cumprir seu curso aí e tudo mais. E até uma resposta, é uma resposta válida. Só que nesse vídeo aqui eu vou tentar brincar um pouquinho para falar assim, para que estudar ciência, para que estudar física e um pouquinho de onde que vocês podem vislumbrar a aplicação da física em cada uma de algumas áreas que eu vou citar aqui. Eu só estou citando algumas, não vou citar todas. E além disso, é um negócio que eu acho interessante a gente falar que hoje em dia tem gente que está aí desmerecendo a ciência, ou desmerecendo a docência, desmerecendo algumas coisas que talvez sejam até importantes para o progresso da ciência. Para o progresso humano, na verdade. Então, para o progresso humano, assim, estudar a ciência e propor uma propagação da ciência, do método científico, seja um negócio interessante. Então, é isso que eu vou tentar brincar isso nesse vídeo aqui com vocês, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente se pergunta assim, o que é tal coisa? Hoje, o que a gente faz? A gente, por exemplo, o que é ciência? A primeira coisa que a gente faz é ir lá no Google e se perguntar, o que é ciência? Google. Aí o Google vai virar para você e vai falar assim, um substantivo feminino, um conhecimento atento e aprofundado de algo. Tá, beleza. Mas só que ele te dá uma outra explicação, que ele fala assim, é um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. A explicação bem mais detalhada, bem mais aprofundada, e é nesse tipo de ambiente que a gente tenta trabalhar. A gente tenta sistematizar um conhecimento e principalmente para descrever coisas que já existem e para prever coisas futuras, prever coisas que podem valorizar aí o progresso humano. Mas então tá, a ciência é isso, mas o que é o tal do método científico? Eu não vou falar que existe um método científico. Isso está sendo meio que deixado de lado hoje em dia. Existem várias abordagens científicas. E aí eu vou citar algumas delas aqui. Não necessariamente existe uma abordagem científica para uma pessoa, para uma área. Existem várias mesclas de abordagem científica para a gente seguir nesse progresso aí da ciência. Então, método científico, eu coloquei aqui uma figurinha aqui de uma pessoa escrevendo quadro, que, por exemplo, eu sou físico teórico, então eu sou físico teórico, eu coloquei aqui uma pessoa escrevendo quadro, fazendo uma conta aqui no computador, fazendo uma conta no lápis, no papel. Isso é um tipo de abordagem científica. A gente vê um fenômeno e a gente quer descrever esse fenômeno aqui usando algum tipo de teoria e prever coisas que podem ser testadas experimentalmente. Aqui eu coloquei uma proteína, chama cinesina, depois eu vou mostrar esse videozinho, que é uma proteína que ela se locomove numa célula, se locomove numa célula, ela carrega um certo tipo de organela, um negócio muito interessante. Eu vou deixar aí várias coisas na descrição aí, vários links na descrição para as pessoas que quiserem mais olhar isso com mais profundidade para a pessoa ir pesquisando. Depois eu vou mostrar esse videozinho aqui. Aqui eu coloquei uma explosão de uma supernova, que não é uma coisa que dá para a gente acessar experimentalmente, mas dá para a gente observar, uma coisa que acontece no universo e a gente consegue observar, dada o crescimento da tecnologia de telescópios e tudo mais. Aí coloquei aqui uma parte de química, algumas ampolas com algumas coisas aqui de química, que é um outro tipo de abordagem científica. A pessoa faz experimentos, propõe teorias, faz experimentos, tento propor ali como que uma mistura vai reagir com a outra, e isso tudo é muito sistematizado, isso é muito elaborado. Coloquei aqui um sujeito que trabalhando aqui com plantinhas, para ele testar plantas, testar coisas novas em plantas, tanto para melhorar o crescimento delas, para melhorar o próprio plantio e a produção de plantas para o consumo humano. Coloquei aqui um chip, esse chip aqui é o chip Sycamore da Google, que é um chip que ele faz computação quântica, mas qualquer chip aí, você está vendo assim no computador, no celular, tem vários chips. Isso aqui demanda algum tipo de estudo de semicondutores para tentar fazer um microchip que ele... isso aqui também demanda vários estudos, por exemplo, para fazer um chip aqui que ele dissipa menos calor, e fazendo um chip que dissipa menos calor, você pode aproveitar melhor
o tipo de computação desse chip seu. Aqui eu coloquei um planinho inclinado, que vocês vão ver isso muito nessa disciplina nossa, então eu coloquei um planinho inclinado aqui, que é um tipo de abordagem teórica para um modelo simples de um objeto descendo aqui um planinho. Coloquei aqui uma foto aqui do globo terrestre com um ciclone aqui, e a pessoa pode observar isso e tentar medir algumas coisas nesse ciclone. Coloquei aqui também uma coisa que está muito em voga hoje, né? Infelizmente nós temos aí uma pandemia nos atacando e a gente tem esse tal de achatamento da curva. Isso tudo demanda estudos de biologia, de estatística, de matemática, de modelos físicos, modelos teóricos, para tentar observar os dados e propor medidas públicas para conter esse avanço dessa doença. Então isso aqui são todas abordagens científicas que a gente pode fazer de várias formas. Não, bacana. Então a gente tem essas abordagens científicas, mas qual que é a abordagem científica que a gente vai utilizar? Ah, antes disso, olha só que bonitinho isso aqui. Isso aqui é uma simulação, isso aqui é uma proteína, chama cinesina, e ela se locomove mesmo numa célula. Então ela vai se locomover, parece que ela está andando, né? Mas parece mesmo, porque ela se locomove nessa célula, e isso a gente vai estudar nessa disciplina, essa proteínazinha aqui que chama cinesina, ela anda nessa célula via alguns processos utilizando o ADP ou ATP, agora eu esqueci, e ela está carregando aqui uma organela. Então ela transporta organelas de um ponto de uma célula até na outra, por exemplo, até no neurônio. Então é um negócio muito interessante esse tipo de simulação, e isso aqui já foi até observado experimentalmente com o microscópio eletrônico, foi observada essa proteína se locomovendo, é um trem muito bonitinho. Mas qual que é a abordagem científica que a gente pode falar assim, eu vou utilizar essa abordagem científica para essa disciplina, sendo bem pragmático. Então nós vamos utilizar essa abordagem científica aqui. Ó. A gente vai ver aqui a observação de um fenômeno. Dado esse certo fenômeno, por exemplo, sei lá, esse objeto aqui caindo, observei esse fenômeno aqui, esse objeto caindo. Observei esse fenômeno, propus uma hipótese. Depois que eu proponho essa hipótese, eu posso testar a minha hipótese, eu posso ver a comprovação experimental ou observacional dessa hipótese, eu vou propor um modelo teórico de descrição e previsão de novos fenômenos, então eu tenho que descrever corretamente esse objeto caindo e tenho que, além disso, prever outros tipos de objeto caindo, ou até outros tipos de objetos se locomovendo de acordo com esse modelo teórico meu. Então esse é um negócio muito, muito forte, certo? Então olha só, observa um fenômeno, propõe uma hipótese, testa uma hipótese. Eu vejo a comprovação experimental ou observacional dessa hipótese a partir desse teste. Eu proponho um modelo teórico de descrição e previsão de novos fenômenos. Eu faço apreciação desses resultados por pessoas do mundo afora, porque isso é uma coisa necessária na ciência. A gente tem que ter uma comprovação por pessoas no mundo inteiro, certo? Porque a minha teoria, em geral, ela pode ser falseada, certo? E a gente publica o nosso resultado. Então a abordagem científica que a gente vai utilizar vai ser uma abordagem desse tipo aqui, que segue esse tipo de ciclo aqui. Ó. Observe fenômenos, propõe leis empíricas, propõe uma teoria, faz previsões e observa mais fenômenos e vou fazendo isso aqui, certo? E aí eu queria deixar aqui uma frase de um podcast que eu gosto muito, do podcast Ciência. Ela parece que é meio forte, parece que é meio prepotente, mas não é. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre ela. Essa frase é essa aqui, ó. A ciência não está nem aí para a sua opinião. E não quer dizer que a ciência é prepotente. A ciência é feita por cientistas. Cientistas podem ser prepotentes, a ciência não é. A ciência, de fato, ela é até bastante humilde. Ela fala assim, eu posso estar errado o tempo inteiro. E não quer dizer que você não pode ter opinião com relação à ciência. Você pode ter opinião, mas se você quiser falar alguma coisa científica, você tem que seguir alguns passos, você tem que seguir uma certa metodologia. Porque senão você não vai estar fazendo ciência, você vai estar fazendo conspiração. Então, só virar assim, mas essa é a minha opinião, e daí? Para a ciência, não, isso pouco importa. Pouco importa você falar sua opinião se você não seguir uma certa metodologia. Se você seguir uma certa metodologia, aí é bacana, aí você vai estar fazendo ciência. Senão você vai estar fazendo conspiração, você vai estar fazendo loucura, tá certo? Então eu queria deixar essa frase aí, que apesar dela aparentar ser prepotente, se vocês pensarem um pouquinho sobre ela, ela não é. Por quê? Porque a ciência não é que ela não está aí para a sua opinião. Você pode dar opinião desde que ela seja embasada em fatos, embasada em uma metodologia, e toda teoria científica ela pode estar errada. Se tiver um experimento mostrando que ela está errada, beleza, ela está errada, a gente parte para a próxima. Não é uma coisa não demanda fé, é isso que eu estou querendo dizer. Então eu queria deixar essa frase aí, que ela é meio forte, mas eu acho ela bem interessante. Então beleza, a abordagem científica que a gente vai utilizar vai ser essa aqui, e eu queria dar um exemplinho dessa abordagem científica. O exemplinho é esse aqui, ó, Terra plana. Então a gente observa, a gente acorda de manhã, vai ver o Sol andando aqui, vai ver depois a Lua, vai ver não sei o que, algumas estrelas, uns planetas e tal. Então observei esse fenômeno. Vou propor minha hipótese. Minha hipótese é o quê? A Terra é plana.
Estou propondo isso aqui, calma, eu não sou terraplanista, eu só estou propondo uma coisa para mostrar para vocês que eu estou errado. Então, propõe essa hipótese, vamos testar essa hipótese. Então, eu tenho essas duas hipóteses aqui, ó, Terra plana e a Terra globo, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou fincar uma vareta de 1 metro no chão, aqui que eu estou falando aqui em Assuã, porque isso aqui foi originalmente feito lá no Egito, só que eu poderia fincar aqui em casa não, porque eu tinha que ser na terra, né? Senão eu vou furar meu chão aqui. Mas eu vou fincar isso aqui na areia, de uma vareta de 1 metro, eu vou andar aqui 800 quilômetros e vou fincar de novo a mesma vareta de 1 metro, tá certo? Do mesmo tamanho. E vou ver, na mesma hora do dia, no mesmo dia, eu vou ver qual que é a sombra que essa vareta faz quando o sol bate nessa vareta. E aí, se a Terra for plana, a sombra tinha que ser a mesma. Só que, quando eu finco essa vareta num lugar e quando eu finco essa vareta no outro lugar, dependendo da época do ano que eu tiver, se eu tiver no mesmo dia do ano, na mesma hora, em um lugar não vai dar sombra, no outro lugar vai dar uma sombrinha, certo? Aí quando eu faço esse teste de hipótese, eu falo assim, beleza, então minha hipótese de Terra plana, ela está incorreta. Então a minha outra hipótese, ela pode estar mais correta. Então eu faço o teste e eu comprovo que minha hipótese da Terra, que é um globo, essa hipótese ela é uma hipótese correta. E aí eu faço vários outros testes, N testes, até hoje, inclusive foto já foi tirada, mas até hoje todos os testes e todas as fotos me mostraram que a Terra é um globo. E a gente pode propor um modelo de Terra plana, fazer o teste e o teste vai dar errado, porque o experimento está te mostrando que a Terra é um globo, a Terra não é plana. Então, isso que eu estou querendo dizer, olha só, a gente observa um fenômeno, que o Sol está nascendo e está indo ali, eu vou fazer uma hipótese, a Terra é plana. Fiz o teste, beleza, minha hipótese está errada, simples. Vou partir para outra hipótese, a Terra é um globo e correspondeu com o meu teste. Beleza, a Terra é um globo, a Terra tem um formato, é um esferoide. Bacana, vocês estão compreendendo a ideia? A ideia é essa, a ideia que eu propus uma hipótese, coloquei ela à prova e essa hipótese minha foi descomprovada pelo meu experimento. Bacana, tranquilo, me joguei minha hipótese fora, parti para outra. A ideia é essa, certo? Então esse exemplinho aqui fica aqui só para vocês darem uma pensada que dada essa certa hipótese a gente pode testar essa hipótese nossa. Bacana. Então agora eu vou tentar fazer uma linha do tempo bem curta, mas bem curta mesmo. Isso aqui não é um vídeo para falar de filosofia da ciência ou de história da ciência. É só para a gente dar um início para essa disciplina. Então, a primeira coisa, tem uma tirinha aqui, né? Ciência arruinando tudo. Desde 1543 arruinou aqui que a Terra está no centro, arruinou uma outra hipótese aqui do unicórnio e tal. Mas eu comecei aqui, para iniciar, em geral a gente fala que essa ciência que a gente conhece hoje começou aqui por volta aqui de 1500 com Galileu, com Newton e tal, mas eu coloquei os gregos aqui, que os gregos junto com os chineses, eles foram pessoas muito importantes para a ciência, eles inventaram várias coisas, inventaram várias propostas filosóficas interessantes. Então eu coloquei aqui uma figurinha aqui que deve ser alguns gregos, coloquei esse camarada aqui ele chama Eratóstenes. Esse Eratóstenes é o cara que fez o experimentinho da Terra plana. Isso foi tipo em 300 a.C. Então 300 antes da Era Comum já tinha um cara fazendo experimento para mostrar que a Terra não era plana. Eu estou falando isso toda hora porque essa ideia de Terra plana está voltando. Então a gente tem que parar com isso. E não é por arrogância, é por experimento. A gente mostra experimentalmente que a Terra não é plana. E aqui eu coloquei um outro cara que foi muito importante, que foi Aristóteles, que a filosofia dele, metafísica, ela valeu aí por vários anos, por vários séculos, milênio. A filosofia de Aristóteles, ela valeu por muito tempo, certo? Mas aí eu coloquei um outro camarada aqui, que é um sujeito que ele chama Nicolaus Copérnico, que foi o primeiro cara que teve a coragem de falar assim, não, a Terra não está no centro do universo, quem está no centro do Sistema Solar, quem está no centro do Sistema Solar é o Sol. E a Terra orbita ao redor do Sol. Então esse cara aqui foi importante. Depois eu coloquei aqui o Galileu Galilei, que foi um cara que estudou cinemática. Foi o primeiro sujeito que, por exemplo, pegou a luneta, apontou para a Lua e viu que a Lua ela tinha algumas imperfeições. Então um cara muito importante para a história da ciência também. Esses dois camaradas aqui, eles trabalharam em conjunto, inclusive. Esse camarada aqui chama Johannes Kepler e esse camarada aqui chama Tycho Brahe. Os dois foram muito importantes. O Kepler, ele fez aí as 3 leis de Kepler, né? E o Tycho Brahe, ele era um observacional, ele observava planetas, órbitas e tudo mais, e o cara, ele fazia observações extremamente precisas, que até hoje o pessoal utiliza as observações desse camarada. Então, esses camaradas aqui foram quase todos bem contemporâneos. O Newton, acho que ele nasceu no ano
que Galileu morreu ou coisa parecida. E esse último camarada aqui é o Newton. Newton é o cara que a gente vai estudar nessa disciplina de Física 1. Física 1 a gente vai estudar basicamente a mecânica newtoniana. Então, esse cara aqui é extremamente importante e grande parte do que a gente entende por ciência hoje começou com esse camarada. Então ele é muito importante para a ciência e para o progresso humano, na verdade. Então esse camarada aqui foi muito importante para a ciência. Então uma linha do tempo hiper simplificada, só para vocês terem uma ideiazinha. E aí eu vou definir o que é física. A gente já falou aqui de método científico, falei essa linha do tempo, eu falei de Newton, vou falar de física. O que a gente entende por física? Certo? Então física, eu sou viciado em física, então física é um ramo da ciência que ele estuda a relação entre massa, energia, tempo e espaço. E isso aqui em uma linha, em duas linhas, né? Aqui em uma linha e meia. Física é muito mais do que só isso, mas em uma linha e meia a gente pode falar isso. É a ciência uma área da ciência que ela estuda a relação, por exemplo, entre a minha mão e esse objeto que eu tô segurando aqui. Ela tenta estudar isso e a gente tenta propor modelos até simples para processos bem complicados. Então, olha só, a física ela procura descrever fenômenos da natureza utilizando a linguagem da matemática. Então, qual que é a ideia da física? Eu vejo esse fenômeno aqui, ó, esse objeto caiu. Eu quero descrever esse fenômeno utilizando a linguagem da matemática. Então, a física aqui, ó, ela estuda o movimento, da interação entre sistemas, da termodinâmica, do eletromagnetismo, de reações nucleares e assim por diante. A física estuda esses fenômenos básicos e até fenômenos bem avançados da natureza. Ela cria modelos simples para descrever fenômenos naturais. Então, a ideia de física vai ser essa. A gente quer estudar a natureza, a gente quer estudar fenômenos da natureza utilizando a linguagem da matemática. A proposta nossa é essa em física, em um slide. Física não é só isso. Isso aqui é só para falar assim, a gente já falou de método científico e a física, onde que entra isso? A física vai estudar a interação entre partes aqui. A ideia vai ser essa, em uma linha, tá certo? Então, é um ramo bem interessante, mas e daí, né? Qual que é a relação de física com outras áreas? Aí eu coloquei aqui ciências, aí eu coloquei essa tirinha aqui que eu gosto muito, que ela tá falando aqui, ó, campos arranjados por pureza. Então, quanto mais para a direita que está aqui, está mais puro. Então, você tem aqui, ó, sociologistas, está aqui bem aqui na esquerda, aqui vem, ó, sociologia é apenas psicologia aplicada, vem os psicólogos falando, aí depois vem os biólogos. Psicologia é só biologia aplicada, aí vem os químicos. Biologia é só química aplicada, aí vem os físicos. Ah, mas então química é só física aplicada. É bom estar sempre no topo. Aí vem o matemático bem lá na frente e fala assim, epa, o que vocês estão fazendo aí longe aí desse jeito? A ideia da ciência toda, a gente acaba estudando fenômenos da natureza com uma linguagem matemática. Aí você fala assim, biologia não estuda matemática. Um biólogo que sabe estatística, ele está muito na frente de outros biólogos, por exemplo. Um psicólogo que sabe estatística, ele está bem na frente de outros psicólogos, porque saber matemática é um negócio importante. E aqui eu só vou citar algumas coisas de outras áreas, eu não tenho conhecimento profundo nessas outras áreas, só para vocês verem que dá para estudar essas coisas. Certo? Então, biologia, aqui eu coloquei aqui um modelo de espalhamento de doença. Aqui tem aqui o vermelhinho infectado, o amarelinho é exposto, o verde é suscetível, o azul é imune. Infelizmente, nessa época agora, todo mundo já está bem ciente desse tipo de modelinho. Isso aqui é uma coisa que estuda em física também e em biologia. Coloquei aqui um corpo humano, que a gente pode ver relações de tração e força nas várias partes aqui do corpo humano. Coloquei um microscópio, que avanços de microscopia em física eles correspondem também a avanços em biologia. Aqui eu coloquei o ciclo de Krebs e o DNA, porque aqui você tem trocas energéticas o tempo inteiro, tanto no ciclo de Krebs quanto no DNA, você tem trocas energéticas. E essas trocas energéticas a gente pode entender também à luz da física. Isso estende também para a fisiologia vegetal e assim por diante. Então, biologia está aí. Eu coloquei aqui química. Química eu já coloquei tabela periódica. Tabela periódica, cada tracinho desse aqui é o que a gente chama de espectro atômico. Então, cada átomo ele emite um tipo de espectro atômico que ele é bem característico desse átomo. Então, essa aqui é a tabela periódica, a mesma que vocês conhecem, só que aqui está parte do espectro de emissão desses átomos. E esse espectro de emissão é uma coisa que a gente estuda, por exemplo, em mecânica quântica, que é física. Mas aqui eu coloquei aqui os orbitais químicos, isso a gente pode estudar também com uma ideia de física. E não estou colocando física aqui como sendo arrogante, não. Só estou colocando a ligação entre física e química, entre física e biologia. Algumas coisas que podem ter alguma interação entre essas áreas, tá certo? Aqui um potencial químico de algumas moléculas. Aqui é a lei de Dalton para pressão parcial, que estuda em termodinâmica, por exemplo. E aqui é um artiguinho de computação quântica que o pessoal simulou utilizando o computador quântico algumas ligações
entre moléculas, que é um negócio bem avançado e é recente. Esse artigo aqui é desse ano, inclusive, então é um negócio muito importante. Então, em química está aí, em computação eu coloquei que o primeiro semicondutor, o primeiro transistor, foi esse camarada aqui. Teoria de semicondutores, teoria de materiais semicondutores é um ramo da física, que se chama física do estado sólido. Coloquei aqui um diodozinho, né? E como que funciona essa junção PN, isso a gente estuda também em física do estado sólido. Aqui eu coloquei uma folha de grafeno, essa folha de grafeno aqui, grafeno está muito em moda hoje em dia, grafeno de fato é um material muito importante, que pode ter uma aplicação tecnológica para computação e é estudado em física. E aqui o microchip, esse camarada aqui é um chip de computação quântica da Google, que tem a ver aí com computação, obviamente. Beleza? Coloquei aqui matemática, como eu disse, física, a gente tenta estudar fenômenos da natureza com a linguagem da matemática. Então, matemática é extremamente importante. Aqui, para física, isso é óbvio, pode não ser, mas para mim é meio óbvio. Mas só que aqui eu coloquei a lei de Gauss, um quadro aqui com a lei de Gauss, aqui eu coloquei um Einstein, só para não falar que não tem um Einstein, com algumas equaçõezinhas aqui, com o tensor de Riemann, aqui está na relatividade restrita, no caso. Aqui tem um teorema que a gente vai estudar nessa disciplina de Física 1, que chama Teorema Trabalho e Energia Cinética, e esse teorema aqui é um teorema feito por uma mulher no início do século XX, que ele chama Teorema de Noether, que ele faz uma ligação entre simetrias e quantidades conservadas. Esse teorema é extremamente importante em física, ele é muito bonito e é bacana citar esse teorema também. E aí, por último, eu vou citar aqui a agronomia, que a gente pode falar aqui do trabalho de irrigação. Quando a gente estuda fluidos em agronomia, tem tudo a ver com irrigação, claro, né? Aqui tem um carneiro hidráulico, que tem a ver também com essa dinâmica de fluidos. Aqui tem um motor de 4 tempos, que o pessoal estuda lá em máquinas agrícolas. E aqui tem uma análise de temperatura de plantas por sensores, que a gente pode estudar também à luz de coisas em física. Então, só uma ligação aqui entre essas áreas, só para a gente não ficar aí e falar assim, para que eu estou fazendo isso? Vocês estão vendo que tem aplicação. Então, aquela primeira pergunta que eu fiz no início aqui do vídeo, para que eu estou vendo isso? Vocês estão vendo que tem aplicação de física. Tenta enxergar a ciência de uma maneira que vai crescer o conhecimento seu. Crescendo o conhecimento seu, vocês podem aplicar isso de uma forma melhor, tá certo? Então a ideia é essa. E qual que é a conclusão? A conclusão, essa aqui é uma outra frase desse podcast Naruhodô. Eu vou deixar linkado na descrição esses podcasts. Então ele fala assim, a ciência é a arte de diminuirmos nossa incerteza com relação aos fenômenos. A ideia da ciência não é ter certeza a partir de fé. A ideia da ciência é diminuir a incerteza com relação aos fenômenos. Então isso é muito importante, inclusive para o progresso humano. Eu estou insistindo nisso. E o que vai vir depois aqui nos próximos videozinhos? Eu vou falar sobre medidas em física e unidades. Eu vou falar um pouquinho sobre ordem de grandeza, que é um negócio que confunde algumas pessoas. Vou falar um pouquinho sobre essas medidas em física assim, e unidades. E basicamente nesse vídeo é isso que eu queria falar. Queria agradecer aí, fica para o próximo vídeo. Esse talvez ficou um pouquinho maior do que eu queria, mas espero que todo mundo esteja bem. Um grande abraço, falou, tchau!